No programa anterior do Conexão Bíblia, abordamos sobre o nascimento de Jesus. Quando que de fato ocorreu o seu nascimento? Trouxemos informações inclusive sobre os magos e o que representou seus presentes. E que tipo de estrela foi aquela capaz de conduzir os magos a seu destino? Em relação à profecia e ao cumprimento da mesma, havia uma expectativa do povo, pois discorria no íntimo daquela gente, se não seria João Batista ou o próprio Cristo. Quem foi João Batista? Aquele que foi adiante de Jesus, anunciando o início do seu ministério. Quem foi esse homem que confrontava o povo ao arrependimento e à mudança de vida? Durante o reinado de Herodes o Grande, vivia na região montanhosa da Judéia um idoso sacerdote de nome Zacarias, da ordem sacerdotal de Abias, e sua esposa Isabel, pertencente à família de Arão, descendente de uma linhagem de sacerdotes. Não se sabe ao certo em que cidade da Judéia morava o casal, mas acredita-se que eles moravam cerca de 140 quilômetros ao sul de Nazaré. Deus chama o filho desse casal para uma grande obra. A Bíblia relata que João Batista crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que haveria de se manifestar em Israel. O Evangelho de Lucas não traz informações sobre a infância de Jesus, e muito menos de João Batista. Não há relatos sobre Jesus desde os seus 12 até os seus 30 anos. Embora haja muitas especulações sobre esse tempo de silêncio, o fato é que onde a Escritura não tem voz, não devemos ter ouvidos. Quando João Batista entra em cena, havia 400 anos em que Israel não havia uma voz profética. João Batista foi a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Foi João Batista que fechou as cortinas da Antiga Aliança e abre os portais da Nova Aliança. Lucas faz menção de 7 homens. Um desses 7 homens em que Lucas faz menção é o Pôncio Pilatos, governador romano. 3 deles são Herodes, tetrarca da Galileia, Filipe, tetrarca da região da Itureia e da Traconites, e Lisênias, tetrarca da Abilene, e 2 sumos sacerdotes judeus, Anás e Caifás. Mas interessante que a palavra de Deus não faz menção a nenhum deles, mas faz menção de João Batista, um humilde profeta judeu. Quando João Batista começou a exercer o seu ministério, as condições espirituais do povo de Israel estavam em declínio. Com a centralização do poder por parte dos sacerdotes, as normas de Deus foram sendo desviadas, foram desobedecidas todas elas. As exigências da sociedade e as de Deus se achavam em constante conflito. O sacerdócio tornava-se mais e mais corrupto. A cobiça das riquezas e o amor ao luxo e a ostentação propagavam-se gradualmente, enquanto que os prazeres sensuais, os banquetes e as bebidas causavam-se degeneração física e espiritual, e sensibilizando o povo ao pecado. Além do mais, a nação de Israel achava-se em um estado de descontentamento, como consequência da tirania e a extorsão por parte de Roma. João Batista tinha a incumbência de denunciar a corrupção nacional e repreender os pecados dominantes. Ele dirigia suas advertências contra os líderes religiosos de Israel, contra os fariseus e contra os saduceus. João Batista apresentava ao povo os mandamentos de Deus, sem jamais temer a opinião popular. João Batista exerceu grande parte de seu ministério no território leste do Rio Jordão, região que se achava sob o domínio do rei Herodes Antipas, o qual era edomita, descendente de Esaú. Ele percorreu toda aquela vizinhança, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e cumprindo o que está escrito no livro do profeta Isaías.
Ele desejava despertar o seu povo para uma vida mais sã. Herodes Antipas, filho mais novo de Herodes o Grande, era chamado de rei, embora seu título oficial fosse tetrarca. Tetrarca era, na verdade, o governador de uma quarta parte da nação, sendo sua parte a Galileia e a Pérea. Foi, portanto, Herodes Antipas que João Batista repreende por todas as maldades que ele havia feito, e por causa de seu novo casamento com Herodíades, denunciando essa união como ilícita. E é por conta disso que João Batista é preso. E quando João Batista está na prisão, ele sabe das obras poderosas realizadas por Jesus. E desejando a comprovação disso, do próprio Jesus, ele manda 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus se era ele mesmo que haveria de vir ou se haveria de esperar por um outro. Os discípulos de João encontram Jesus no momento exato em que ele estava curando muitas pessoas de diversas doenças, inclusive devolvendo a vista aos cegos. Quando eles fizeram a pergunta, Jesus lhe respondeu: Ide e contai a João o que tendes visto. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Algum tempo depois, Herodíades deu vazão ao seu rancor contra João. Durante a celebração do aniversário natalício de Herodes, a filha de Herodíades agradou a Herodes com sua dança, no que ele jurou dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada, portanto, pela sua mãe, que odiava João, pelas acusações feitas a ela, a moça pediu a cabeça de João Batista. Herodes, em consideração ao seu juramento e às pessoas presentes, concedeu-lhe o pedido. João foi decapitado na prisão e a cabeça dele foi entregue numa travessa, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João Batista vieram e removeram seu corpo e o sepultaram e relataram esse assunto a Jesus. A missão de João Batista, como um precursor do prometido Messias, foi plenamente reconhecida. João Batista foi descrito por Jesus como muito mais do que um profeta. Sua mensagem foi clara e o resultado foi uma genuína operação de arrependimento e a reforma dos corações daqueles que por ele foram batizados. O seu propósito era obedecer a Deus e permanecer leal a toda a verdade. Cristo tem declarado que João Batista não era uma cana agitada pelo vento, mas um mensageiro fiel que não compactuava com o erro. Seu papel foi apresentar Jesus e sair de cena. Ele era a voz e não a mensagem. Ele apontou o cordeiro, mas não era ele o cordeiro. Muitos hoje querem pedestal, buscam reconhecimento, prestígio, quando na verdade é necessário pregar não a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Ainda hoje há uma expectativa discorrendo no íntimo da multidão, a respeito não mais de João Batista, mas de muitos outros que buscam estar no centro das atenções, e se perguntam se porventura não seriam estes o Cristo. E muitos têm se frustrado, porque assim como no meio do povo têm surgido falsos profetas, assim também haverá de surgir falsos mestres, que com suas falácias têm introduzido heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, trazendo sobre si mesmos repetida destruição. É certo, portanto, que a voz de João Batista ainda ecoa nos corações áridos, anunciando o Messias. Estamos dispostos a ouvir a verdade? O Conexão Bíblia vai ficando por aqui. Fica na paz e até o próximo programa.